Uma imagem ela vale mais do que 1000 palavras. E transformar sua mensagem em recursos visuais é com toda certeza um investimento muito estratégico para a sua marca e para a sua marca pessoal. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma dessas formas de transmitir a sua mensagem em imagem, que é por meio da fotografia. E depois de dezenas de sessões fotográficas que eu fiz para mim e para clientes também, eu quero te ensinar como construir o seu roteiro de fotografia. O futuro da pesquisa é por imagens e não por palavras-chave. É isso que diz o CEO do Pinterest. Ele e outras empresas de tecnologia como o eBay, o Google, a Amazon têm apostado pesado no desenvolvimento de tecnologia para que a pesquisa por imagens ela seja mais acurada. Então essa é uma aposta alta pelo número de informações online que a gente tem de imagens. E é muito lógico e faz muito sentido se a gente também observa o nosso comportamento e a nossa biologia. Tudo que a gente absorve de informação ao redor, 90% dessas informações são informações visuais. E o cérebro, ele é capaz de detectar e compreender essas imagens em apenas 13 milissegundos. Então é muito rápido. Além disso, no contexto de aprendizagem, a gente se lembra de 65% do conteúdo que é visual 3 dias depois que a gente teve contato com essa informação. Comparado com a informação escrita, a gente retém apenas 10% desse conteúdo 3 dias depois que a gente teve o primeiro contato. E o Dr. João Medina, ele diz que a compreensão ao ler palavras escritas, ela leva mais tempo porque é como se o cérebro estivesse detectando microimagens em cada uma dessas palavras. Então é muito mais natural para a gente compreender e muito mais rápido a gente compreender imagens do que palavras. E faz muito sentido a gente também investir na comunicação visual, porque é uma forma mais natural de a gente conseguir compreender informações. E com a quantidade de informação, de dados e a velocidade com que a tecnologia evolui, a gente quer também maneiras mais efetivas de compreender e de aprender com o ambiente externo. Dito isso, eu quero trazer agora o contexto de marcas pessoais, e uma dessas formas de transmitir uma ideia, uma mensagem pelo visual é a fotografia. A fotografia online, ela é uma forma de nos mostrar para o mundo sem barreiras, e que é o mundo online. A gente consegue passar então um pouco mais da nossa personalidade, passar a nossa energia, passar a nossa identidade por meio de uma foto. E aí, ao ter contato com a gente no online, o nosso público consegue então captar um pouco mais e se engajar de uma maneira mais profunda, mais emocional com a nossa marca pessoal. Eu vejo a marca pessoal como uma combinação da mensagem e do visual. Uma pode existir sem a outra. O ponto é que as duas combinadas, ela tem um poder e um engajamento, uma memorabilidade muito maior. Deixa eu dar um exemplo. Talvez você seja uma pessoa muito organizada e eu consigo sentir isso pela sua essência. Talvez pelo que você me fala, talvez eu consiga observar o seu comportamento e a forma como você executa o seu trabalho. O ponto é que talvez eu não tenha tempo de interação suficiente para que eu entenda que você é muito organizada. E aí você pode combinar essa mensagem, essa essência e reforçá-la no visual. Talvez eu consiga sentir isso pelos materiais, a forma minimalista como você faz o seu design, bem clean, a forma como você organiza a sua mesa de trabalho, você mostra isso pelas fotos, a forma de vestir estruturada, muito bem organizada, pensada e clean, também pode dar esse ar de que você é muito organizada. Um exemplo é a Marie Kondo. A Marie Kondo é uma referência em organização pessoal e ela usa muito cores como o branco, que tem associação à pureza, à limpeza, e um design que é muito minimalista, e cores pastéis e formas de organizar o seu feed também e as capas do seu livro que transmitem essa sensação de organização. Então esse é um exemplo que você pode ver no visual o reforço da mensagem da marca da Marie Kondo e da personalidade dela, que é bem organizada. Talvez as suas palavras e na sua forma de ser você seja muito inovador, muito criativo, muito à frente do tempo. Agora, quando eu vou nas suas fotos ou quando eu vejo a sua forma de vestir, eu capto uma outra mensagem, que você
tradicional, que você é conservador. Não quer dizer que você não seja inovador, mas porque eu tive o contato com mensagens que são incoerentes ou desalinhadas ou antagônicas, eu posso questionar ou hesitar na hora de eu falar que você é a pessoa certa para o meu projeto de inovação, por exemplo. Essa combinação ela é muito poderosa. E eu falo isso também por experiência própria. Sobre essa questão de inovação, eu sempre fui alguém que fez projetos que estavam à frente do tempo. Agora, a minha referência visual, as minhas referências visuais, elas sempre foram muito tradicionais. E eu me vestia de uma forma muito quadrada e muito tradicional também. Porque eu nasci no interior, eu cresci numa família mais conservadora, as minhas referências visuais não eram muito fora da caixa. Então, esse padrão preto, branco, quadrado sempre foi parte da minha forma de vestir. E aí, com o tempo, eu descobri essa essência mais leve e eu fui também alinhando isso com a minha forma de vestir também e com a minha comunicação visual. Então, compreendendo que sim, o visual ele ajuda a reforçar essa mensagem que você quer passar, agora a gente pode preparar a nossa sessão de fotos, o nosso roteiro para você fazer a sua sessão de fotos. E aqui eu trago as minhas dicas e as minhas reflexões de alguém que já fez várias sessões de fotos. O primeiro ponto é refletir o objetivo dessas fotos. Se você quer uma fotos para suas redes sociais, para talvez mostrar o seu estilo de vida ou para contar a sua história pessoal, talvez são fotos específicas que você quer para o seu site pessoal. E aí tem sessões e imagens que você tem na mente que você quer reproduzir com uma foto autêntica. Ou pode ser que você queira aquela foto, a foto de capa de revista e de perfil que você vai colocar e vai se diferenciar quando as pessoas olharem o seu perfil online. Então defina esse objetivo que você tem para realizar essa sessão de fotos e comunique com o seu fotógrafo. O segundo ponto é buscar e encontrar o fotógrafo ideal para você. Indicações e recomendações são sempre bem-vindas. O ponto é que talvez você vá para um lugar que você não conhece ninguém, como foi o meu caso, em que eu viajei para vários países. Em cada país que eu morei, eu quis fazer uma sessão de fotos como recordação e também para transmitir esse estilo de vida nômade nas minhas redes sociais. E aí, chegando num lugar novo, eu não conhecia ninguém. Como encontrar, então, fotógrafos? A minha dica é buscar, por exemplo, no Instagram. Eu encontrei vários fotógrafos, inclusive a Kate, que tá aqui filmando. A gente se conheceu pelo Instagram e eu faço buscas por hashtag lá na seção de buscas e eu digito fotógrafo Bogotá, ou photographer Montenegro, ou sessão de fotos em São Paulo. E aí eu busco vários termos e vou encontrando então esses perfis e vou explorando cada um deles para entender qual que é o fotógrafo que mais se conecta comigo e com o estilo que eu tenho imaginado para as minhas fotos. Porque existem vários estilos diferentes também. Você pode encontrar fotógrafos mais focados em pessoas, outro de paisagens, outro que tem um estilo mais fashion ou que são mais tradicionais. E aí você pode captar um pouco dessa essência observando o portfólio desse fotógrafo. E aí, escolhendo esse fotógrafo, agora a gente parte para a parte mais importante na questão de montar o seu roteiro, o seu briefing, que é a mensagem. Claro que você pode escolher o fotógrafo e definir um local e tirar várias fotos bonitas com looks legais, e isso é muito divertido para você que nunca fez uma sessão de fotos. Pode ser muito transformador também, porque você se vê com outras lentes, você investe esse tempo para você. Então, é um investimento de cuidado pessoal e de autoestima também. O ponto é que se você quer usar essas fotos para a sua comunicação da sua marca pessoal, é interessante que você pré-defina a mensagem que você quer passar com essas fotos. Porque fazer fotos aleatórias em locais que você acha bonito, talvez não vai transmitir aquela cena que você tem em mente, a sua personalidade, a sua história que você quer contar. O ponto mais importante, então, é definir essa mensagem. E aqui eu vou trazer algumas ideias para você de mensagens. A primeira delas é comunicar quem que você é. Eu sou uma pessoa muito inovadora e eu ocupo hoje um cargo de head de inovação de uma empresa. Nessa simples mensagem, como que você pode transmitir isso por recursos visuais? Será que pode ser pela sua forma de vestir? Será que pode ser talvez pelo local inovador que você vai tirar essas fotos, num coworking, por exemplo, ou algum símbolo, algum objeto, alguma coisa de fundo, algum material que mostre essa associação
do seu perfil com a inovação. Pense em cenas, busque referências que transmitam essa mensagem. E aí, com isso em mente, você pode criar essa cena que vai passar essa imagem: eu sou o consultor e o head de inovação dessa empresa. Eu fiz isso quando eu quis fazer uma foto para o perfil e para o meu site falando: eu sou uma consultora de marcas pessoais. E aí a gente criou vários quadrinhos de fundo com nomes de personalidades fortes e nomes fortes de marcas pessoais e que passavam então essa pegada e um pouco da minha personalidade também pela roupa, pela postura. E aí eu consegui passar essa mensagem que eu tinha em mente sobre quem eu sou. Uma outra mensagem é a mensagem da sua rotina, do seu estilo de vida. Talvez você queira criar uma conexão mais próxima com o seu público e contar um pouco mais de como que é o seu dia a dia. Talvez você seja como eu, uma nômade digital. Talvez você tenha a maternidade ou ser mãe como uma forma de conectar com seu público, que também são mães. Você pode mostrar um pouco do seu dia a dia e aí você pode pensar em quais momentos que, se eu fosse te acompanhar com uma câmera, o que eu pegaria você fazendo? Quais seriam os momentos bem típicos do seu dia a dia que você pode representar por cenas fotográficas? E aí trace uma, duas, três cenas e os objetos, os locais onde você estaria para mostrar um pouquinho mais e eu ter mais proximidade do por trás das câmeras de quem você é. Então, a rotina é uma dessas formas e o mesmo vale para a sua história pessoal. Talvez você possa representar momentos marcantes da sua história, do seu storytelling, também por cenas. E aí você pode recriar essas cenas por meio das fotografias também. Uma última forma de passar sua mensagem é um aprendizado ou, às vezes, algum jargão, alguma mensagem que você sempre diz e que você queira reforçar também pela fotografia. No meu caso, quando eu fiz uma sessão de fotos na Tailândia, em Bangkok, eu fiz a minha sessão o meu briefing e uma dessas cenas eu queria passar uma mensagem muito específica, que era uma mensagem que, quando o aluno está pronto, o professor aparece, que foi um dos meus grandes aprendizados nessa busca espiritual. E eu encontrei por um acaso e pelo divino e pela essa condução uma professora e ela foi uma das grandes conexões que eu fiz para minha jornada espiritual. E aí eu queria passar essa mensagem, eu queria que ela estivesse nas fotos. Então a gente planejou toda uma cena em que eu conseguisse representar esse grande aprendizado e escrevi então depois um texto sobre isso que eu coloquei no meu Instagram. Então, como forma também de conteúdo para suas redes sociais, um aprendizado, uma mensagem específica pode ser também uma dessas formas de você colocar no seu roteiro de fotografia. Então, faça de forma simples. Essas são as 4 formas de mensagens que você pode ter no seu roteiro. E aí, em um documento no Google Drive, talvez um documento de um PPT, você possa escrever essas mensagens e aí você pode combinar de forma bem simples, como se fosse um quebra-cabeça, as mensagens com os cenários que você pode buscar, quais são os locais que você quer fazer essa sessão fotográfica, e aí você faz uma combinação com 3 looks, 3 formas de vestir que você acha que combina para essa cena que você imagina, e também os símbolos, objetos e outros acessórios que você acha que vai precisar durante essa sessão de fotos. E aí, com esses 4 variáveis, você pode montar o seu roteiro de sessão fotográfica. E mais ideias para você é pensar em poses também que são fora da caixa. Não precisa ser sempre aquela pose para um perfil de LinkedIn com os braços cruzados e com uma pose muito formal. Busque referências também, por exemplo, de ideias no Pinterest e crie uma pasta para você se inspirar e referenciar na sua sessão fotográfica. Compartilhe esse briefing também com seu fotógrafo. Ele pode te ajudar bastante com as ideias, tanto de poses ou de cenários e cenas, mas também com relação aos locais. Ele provavelmente vai conhecer muitos locais na cidade onde vocês estão e pode te dar também como ideia. E aí a dica é sempre programar essa ida e prestar atenção na distância entre os locais que vocês decidiram juntos e também se é preciso ir com antecedência, reservar o lugar, conversar com o gerente de um hotel, por exemplo, se você precisa pagar por isso e também prestar atenção com relação à luz, se vai ser de dia, de noite e fazer todo esse agendamento da sessão respeitando e pensando nessas variáveis.
E aí, minha última dica é já com tudo pronto, no dia da sessão, a minha dica é relaxa. A gente pode até começar de forma tímida, e isso é muito natural para fazer uma primeira sessão, talvez a gente fique um pouco nervoso. O briefing nada mais é do que uma forma de apoio. Não use ele como uma forma de controle, de uma forma de dirigir tudo e todos os detalhes. Se você entrar nesse papel de controlar a sessão, de diretor da sua própria sessão, pode ser que na hora de ser essa pessoa fotografada, você perca um pouco o seu brilho e fique mais rígido e muito mais controlador e perca a oportunidade de passar a sua personalidade, a sua espontaneidade também. Então, use o briefing como uma referência, mas não como uma regra e uma forma rígida de fazer a sua sessão de fotos. Relaxa. E uma outra dica sobre a questão da escolha de fotógrafos, é muito legal se você puder conversar com ele um pouco antes da sessão e contar um pouquinho mais sobre você, compartilhar o seu briefing e também sentir a energia dele, porque eu acho que esse é um dos fatores principais na escolha de um fotógrafo, porque faz toda a diferença a forma como você se sente confortável, animado e à vontade durante a sua sessão. E uma tática que eu aprendi durante esses anos de experiência tirando fotos é estar presente durante a cena, de corpo, alma, espírito, totalmente presente enquanto você está na sua sessão de fotos. Ou seja, não se distraia pensando se você está parecendo bonito ou se você está fazendo certo, apenas esteja presente. Digamos que você vai fazer uma cena bebendo café, porque faz parte da sua rotina. Em vez de você fingir que você está bebendo café, por exemplo, agora, você pode realmente apreciar e beber o café lentamente para as câmeras. E aí, o fotógrafo vai conseguir captar não o que está na sua mente processando, mas sim a sua espontaneidade e a sua energia ao estar presente durante a sessão. Geralmente são as fotos mais espontâneas que a gente gosta, não é? Porque ela consegue captar essa energia que a gente está emitindo na hora que a gente está presente durante uma conversa, por exemplo. E aí a gente pode representar isso na sessão de fotos também, em vez de ter só fotos posadas em que a gente está com a cabeça em outro lugar, preocupado se eu tô bonita ou se eu não tô. Então esteja presente na sessão de fotos e a câmera vai conseguir captar a sua melhor energia. Bom, as fotos na comunicação online, na comunicação visual de uma marca pessoal é um recurso super estratégico. A minha dica então é que você faça essa sessão de fotos, seja para você ter a sua primeira sessão de fotos profissional e ver realmente como esse momento de investir em você, seja para sua comunicação nas redes sociais e nos seus perfis de LinkedIn, de Instagram, no seu site, por exemplo. Vale muito a pena e eu recomendo fazer. E aí você pode preparar esse roteiro de fotografia, porque vai deixar a sua sessão de fotos muito mais leve e muito mais eficiente ao mesmo tempo. Além disso, nós somos seres visuais. A gente gosta de observar aquilo que tem qualidade, o que é belo, e isso vai gerar muito mais conexão e muito mais engajamento com o seu material também. A gente vai conseguir, além disso, sentir a sua personalidade, a sua identidade. Então, invista nessa sessão de fotos e depois me conte como que ficou o seu briefing e se te ajudou a deixar tudo mais simples. Aqui nos comentários eu vou deixar um e-book que eu escrevi e você pode baixar no meu site de forma gratuita. E se você quiser um atalho a mais, eu compartilho com você o roteiro de fotografia, o antes e o depois, com as fotos já produzidas, de como foi a minha sessão de fotos em São Paulo e também em Bangkok. Esse é um recurso que você pode também encontrar no meu site na área de produtos. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te desejo uma boa sessão de fotos, porque é muito divertido.